Acompanhe a partir de agora mais um podcast do Preto no Branco. Programa de hoje, Nossa Terra, Nossa Gente, com o jornalista Jadir Zimmermann. Nossa Terra, Nossa Gente, nós estamos de volta com esse podcast que traz personalidades da nossa cidade, que traz entidades, ou que fala sobre acontecimentos do dia a dia de Cascavel e da nossa região oeste do Paraná. Hoje eu tenho a satisfação de receber aqui nos nossos estúdios o empresário Anderson Gromowski, ele que é aqui de Cascavel, nasceu aqui e que vem falar conosco hoje sobre um tema bastante delicado. Ontem, dia 21, foi o Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência. E o Anderson integra um grupo aqui de Cascavel de pessoas com deficiência que chama Grupo Sem Limite. Então nós convidamos ele para vir falar sobre essa semana, esse dia de luta da pessoa com deficiência. Seja bem-vindo, Anderson. Olá, Jadir. Olá aos nossos amigos que acompanham, os amigos e amigas que acompanham esse belo podcast. É uma satisfação muito grande. Agradeço a você o convite e espero que, de uma forma ou de outra, a gente possa contribuir aí nesse bate-papo e que seja produtivo. Com certeza. Anderson, antes da gente entrar no assunto propriamente dito, queria que você falasse um pouco de ti, da tua trajetória aí, da tua história, para que aquelas pessoas que eventualmente ainda não te conheçam tenham a possibilidade de saber quem que está aí do outro lado conversando. Bacana, Jadir. Meu nome é Anderson, sou casado, 48 anos, recém-completados, sou empresário, sempre procurei ter uma vida ativa, normal, dentro das condições, né, que é o tema nosso, né, a Sim. deficiência. E como até agora há pouco nós estávamos falando contigo, né, às vezes a gente não aceita aquela condição, mas chega um ponto que você fala assim, eu preciso aceitar. Né, e tenha uma vida envolvida aí agora, no momento, principalmente em alguns grupos, né, grupos de defesa de deficientes, né, e esse grupo aí que eu mais tenho envolvimento aí é com o Grupo Sem Limites, que é um grupo composto de 350 pessoas, né, é um grupo que faz um trabalho online pelo WhatsApp, ele tem atividades principalmente, como por ser online, né, um grupo que faz atividades online com sorteios diários. O seu Gilson Daniel, que é o diretor, coordenador do grupo, né? Ele faz o sorteio de brindes, isso tudo para motivar as pessoas, para que elas, né, estejam ali participando, interagindo, né? Ele faz um bingo online, aí nós temos ali as atividades também presenciais. E dentro dessas atividades presenciais, nós temos todos os meses, nós temos ali uma atividade em comemoração de aniversário dos que fazem parte do grupo, certo. Ok? E assim, dentre essa programação nós chamamos de tardes de terapia e lazer, isso mensalmente. E a cada 3 meses nós fazemos um grande evento onde se comemora os aniversariantes dos últimos 3 meses. Então é um evento bem, vamos dizer, pomposo, sabe? Dentro das condições, claro, que nós fazemos ali, mas que integra todo. Inclusive, agora nesse domingo, Jadir, já aproveitando, já que estou falando, né, nós faremos ali uma grande festa, né, que vai ser em comemoração ao Dia, né, Nacional de Defesa da Luta do Deficiente. Que vai nesse ser domingo agora, depois da manhã, dia 24. Dia 24, vai ser realizado lá no Salão Paroquial da Igreja Santa Luzia, lá no Cascavel Velho, né, e aí teremos às 10 horas um almoço, uma missa, que o padre Gustavo Marmentini vai realizar lá. Ao meio-dia teremos ali um almoço para os deficientes, e na sequência à tarde vai ter uma atividade com sorteio de brindes, muita música, interação, brincadeiras, mas isso tudo para quê? Para ajudar o deficiente a se socializar, para que ele saia daquele, às vezes, ambiente fechado, com receio, né? Às vezes aquela coisa que eu falei para você, que você não aceita. O objetivo é esse, é tirar ele de dentro de casa, fazer ele sair, ele se socializar e conviver com as pessoas, principalmente deficientes, e ver que a vida segue. Anderson, a deficiência ela tem vários aspectos, né? Tem o deficiente físico, como é o seu caso, tem o deficiente mental, todas essas categorias vocês atendem nessa entidade, nesse grupo?
Exatamente. Nesse nosso grupo, o grupo ele é composto por todas as deficiências, né? Seja mental, seja física, né? Agora temos os autistas, que Sim. até se havia uma polêmica há muito pouco tempo isso, né? De que o autista não era considerado, era uma doença, não, mas agora realmente se é comprovado, né, que o autismo ele é uma deficiência. Então, nós também recebemos e temos em nosso grupo os autistas. A questão da deficiência também tem muitos tabus, né, que envolve, né, não só a pessoa muitas vezes procura se recolher, como também as pessoas, digamos assim, que não tem nenhum tipo de problema, se sentem constrangidas muitas vezes de tocar no assunto, né? Exato. E antes da gente começar a entrevista, eu lhe perguntei justamente, posso perguntar da tua deficiência? Então você disse, faço questão, vou te contar da onde que partiu a minha deficiência. Então é o momento, né, Anderson? Exato, não, é isso que você falou. É um tabu, as pessoas têm receio. Acaba sendo, às vezes, um tema polêmico. Sim. Porque a pessoa, ela se aproxima do deficiente e ela não sabe como lidar. Tem medo. Exatamente. Isso que deve ser feito, né, que deve ser feito um trabalho de conscientização. Para que, principalmente, as pessoas que são normais, né, não que o deficiente não seja uma pessoa normal, claro, né? Mas ele tem. Mas ele tem a limitação dele, tem a deficiência. Para que as pessoas saibam, a sociedade saiba lidar com o deficiente. E ela não sabe. Eu digo para você com 100% de certeza. A gente percebe isso na nossa convivência, principalmente no grupo. Às vezes, quando vai bater um papo, eu sou um empresário, então sigo minha vida normal, nos relacionamentos comerciais, e várias vezes eu chego para conversar com alguém, às vezes a pessoa não sabe nem como te cumprimentar, como é que vai dar a mão? Ah, vai dar a mão assim, vai dar a mão assim. Ela fica olhando para o teu braço que falta. Ou a pessoa fica curiosa, e ela fica, tá, será que eu pergunto para ele o que, né? Não, mas eu acho que assim, isso é uma coisa que tem que ser normal. Sim. O primeiro grande passo, Jair, é assim, as pessoas entenderem que a pessoa que ela é deficiente, ela deve ser chamada de deficiente. Isso não é nenhum erro. Teve um período ali que estavam tentando mudar essa nomenclatura, né? Tem coisas assim que às vezes é muito... político. Mimimi, sabe? São coisas, né, que daí já envolve um outro debate que não seria, vamos dizer, o nosso caso. Mas é bem complexo isso. Então a sociedade não sabe como lidar com a pessoa com deficiente. Então eu penso que assim, principalmente, né, o poder público, isso vem até a própria imprensa ajudar, né, a fazer esse bate-papo que a gente está fazendo aqui de uma maneira simples. Isso já é um trabalho sensacional. Inclusive, te parabenizo, tenho que parabenizar você e sua equipe aí por essa oportunidade, né? Não só comigo, como outras pessoas. Eu comentei com você autismo. O autismo é complexo. Se você for perguntar para mim, eu falo assim, Jadir, eu não vou ter conhecimento de causa, né, para falar sobre isso, mas a gente tem pessoas que posteriormente podem indicar, né, para você bater um papo, né? Então, assim, esse trabalho de conscientização que eu falei para você, que é muito importante, né? Mas, no meu caso, voltando à sua pergunta, a gente andou, agora voltando, eu sou de nascença mesmo. Eu Nasceu? Exatamente. Isso aqui se fala uma genesia, a genesia do antebraço, só que até hoje ainda não se sabe. A gente também não, a minha mãe não correu atrás, não foi querer saber o porquê. Alguns dizem que teve um período, teve um remédio chamado talidomida, inclusive esse era um remédio para enjoo. Sim. Que algumas mães tomavam na época e não existia muito uma prescrição. Hoje já tem um acompanhamento, inclusive é um medicamento utilizado para hanseníase, né? Só que se dava para as mães para tomar para o enjoo. E, claro, não se tem certeza, mas o médico deduziu que poderia ter sido efeito desse medicamento. Exatamente, que minha mãe foi sem prescrição numa farmácia, o farmacêutico deu. Então, aí já é outra questão, que é um perigo, né? A gente já entra em outro detalhe, né? Outro tema. Exatamente, sabe? Então, nasci dessa forma, e claro, pelo fato de eu já ter nascido dessa forma, então a minha adaptação, isso tudo acaba sendo muito natural, porque eu não tive... Vai acontecendo. Eu não tive o braço. Uma ruptura, não teve um momento de ruptura, né? Vamos dizer, não é o caso, né? Que nem você estava me contando, que você teve uma situação que aconteceu contigo, e que...
E hoje te impede, às vezes, o exercício de algumas atividades, né? Porque eu tenho memória do período anterior, né? Exatamente, né? Eu não. Então, a minha adaptação foi tudo muito natural, muito normal. Eu já cresci sem o braço e segue a vida. Certo. Né? Sou músico. Né? Eu acompanho. Inclusive, nós vamos mostrar, viu, Diego? Nós vamos mostrar uma das exibições. Qual que você mais gosta? Que eu vejo na tua rede social... Várias lá, né? Depois eu vou passar pro Diego, a gente vai ver certinho ali. Qual delas? A gente vai assistir aí. Vamos fazer a pausa agora para assistir? Para assistir. Pode e ser. Então. Daí a gente volta. Vamos ver então o Anderson no teclado, né? Isso, no piano. Piano. É no piano. Então vamos ver essa música aí que ele, com uma mão só, com essa deficiência, desenvolve com muita maestria. Vamos acompanhar. Bacana, né, gente? Então vamos lá, vamos continuar nosso bate-papo. Como que foi esse negócio da música? Surgiu por acaso? Foi assim, Jadir, foi que nem você Porque falou. piano é difícil, você precisa dos dedos. Assim, a questão musical, ela é vocação mesmo. Então, Sim, uma pessoa, claro. ela tem um dom, ela tem a vocação.
E alguns anos atrás, vou contar essa história, quem já é passado dos 40 acho que vai lembrar disso. Teve um período que o pessoal passava nas escolas, principalmente municipais, vendendo uma flautinha. Ah, sim. Eu comprei dessa. Levava vendendo uma flautinha e o rapaz apareceu com aquela flautinha e eu peguei aquela flautinha e já de imediato eu toquei Asa Branca. É. O cara falou assim, ué, mas você é músico? Eu falei, não sou músico. Mas como é que você já tocou um negócio aí? Eu falei, sei lá, eu toquei. Ali foi que eu descobri, que eu percebi que eu tinha a vocação. E aí na sequência, só que não era o que eu queria, claro. Aí eu cheguei em casa e falei pra minha mãe, olha, flautinha, tô tocando e tal. Mas eu gostaria de fazer, eu vi um amigo meu tocando teclado, né? Eu falei assim, eu gostaria de estudar o teclado. Mas será? Aí entra aquela questão, será que você consegue? Será que você consegue, né? Aí vamos procurar um professor. Um professor que possa ajudar. Aí nós morávamos na época no bairro São Cristóvão, e aí próximo lá indicaram um professor que é um senhor chamado Arthur Baldo, já falecido, então eu sou inclusive eternamente grato a ele. E nós fomos lá conversar com ele. Minha mãe perguntou, ele queria aprender piano, será que ele consegue? Vai conseguir. Então assim, você vê, já foi no lugar certo, né? Uma pessoa que já tem uma visão diferente. E aí ele criou adaptações para eu tocar, fiz na época eu estudei piano, mas aí naturalmente eu mesmo criei uma adaptação minha, porque ele só me ensinava a fazer a mão esquerda. Só a mão esquerda, tá? Tu vai fazer a mão esquerda. Daí beleza. Aí vai o cara lá um dia e mete o braço nas teclas. Sem querer. Aí ele falou assim, não, você vai tocar agora sim. Eu falei, mas como, homem? Você vai tocar sim. E foi. E foi uma questão de que nem eu falei pra você. A gente, o ser humano, o deficiente, Deus dá essa capacidade. Desenvolve outras aptidões. Outras aptidões. Só que basta ter as oportunidades e a pessoa querer também. A motivação, né? Exatamente. É que nem aquela coisa do trabalho, né? Eu sempre falo, às vezes, já teve pessoas que perguntaram pra mim, mas como é que foi a sua vida profissional? Eu falo, não, eu segui minha vida normal, mas eu quis. Então aí a pessoa tem que querer. Sim. Independente. Agora, Anderson, eu fico pensando, hoje a gente ouve falar muito do bullying na escola, né? O bullying, na verdade, é uma coisa que sempre existiu, né? Sim. Só não tinha uma nomenclatura chique Exato. como tem hoje, né? Eu lembro que eu tinha apelido na escola, porque eu era o gordinho, que eu era tinha a orelha de abano, então tinha apelido para tudo. Você, com essa deficiência, período escolar, muito bullying, muito sofrimento. Qual que foi o período mais crítico, assim, da tua de aceitação por causa do diferente? Falar a verdade para você, assim, a pessoa quando ela é deficiente, e a forma dela seguir a vida depende muito da família. Certo. Sabe? Então, assim, isso já fica até um conselho para os pais, eu sempre falo isso, né? Que os pais procurem tratar os seus filhos de maneira que eles sejam realmente normais. Né? Até agora, na escola mesmo. Eu lembro que, na época, minha mãe levou na escola para fazer na época o primário, agora mudou o nome, mas na época era o primário, né? Sim. Chegou o primeiro ano lá, minha mãe preocupada comigo. Vai na escola, mas como é que ele vai, como é que não vai? Chegou com uma professora. Professora, a senhora dá uma atenção especial para ele, porque será que ele vai... Naquele momento, claro, minha mãe contou essa experiência que ela teve com a professora, mas agora recentemente, inclusive não faz muito tempo que eu fiquei sabendo. Contou para você. Exatamente, né? Aí a professora falou assim, mamãe, ele vai ser uma criança normal. Esquece, para com esse vitimismo, deixa ele seguir a jornada dele. E realmente, ali foi um despertar para minha mãe. A professora teve que falar para ela. Que acordar. Então, você viu o papel do educador. Né? Mas assim, claro, a gente naturalmente, por ser diferente, sempre tem as brincadeiras. Capitão Gancho, não sei o quê, ou sem braço, ou, sabe? Então assim, só que pra época, assim, eu não sei, é um outro tempo. É um tempo, hoje em dia, isso que você falou, tudo é muito, sabe, uma onda, né, de, não sei, tem coisas que a gente tem que cuidar o que fala, porque... Sim, exato. Né, é complicado, né?
Mas na época a gente ia passar por cima, sabe? Se você encara aquilo. Mas sempre sofre isso aí, você sempre sofre o preconceito, não tem como negar. Por mais que você fale, eu vou seguir minha vida, né? Mas tu sempre sofre. Mas aí é o papel de cada um absorver aquilo ou não. Eu, graças a Deus, procurei sempre passar por cima, né? Ignorando, mas nem todos são assim. Eu vejo muitas pessoas, né, que se retraem e elas, né, absorvem aquilo e aquilo acaba se tornando um trauma na vida da pessoa. Né? Dentro desse grupo mesmo, que eu convivo, que é o Grupo Sem Limites, vejo muito disso. Muitas pessoas que traumatizadas. Exatamente, traumatizadas, que elas sentem um receio de conviver ou até de ouvir, né, esse tipo de comentário desnecessário, né, do próximo. Né? Mas... E nesse grupo, no Grupo Sem Limites, tem pessoas que têm dificuldade de relacionamento em função da deficiência? Sempre tem. Aí a pessoa, isso que eu falei, ela mesma gera um complexo dela, mas que já é um complexo que eu sempre falo, que vem da família. Vem da família. Né? A gente não pode também, claro, culpar totalmente, porque cada ser humano, cada ser humano é único. Né? Mas o papel fundamental da família é esse, ajudar que a pessoa não tenha esse receio, que ela passa por cima e viva normalmente. Certo. Anderson, como você disse antes, a gente procura falar sobre problemas desse tipo justamente para que a sociedade crie um comportamento maior de autoinclusão. Há pouco tempo, eu sou daqueles que nós temos que falar sobre os problemas para resolvê-los, né? Esconder os problemas. A questão do suicídio, por exemplo, existe uma forma de agir no meio de comunicação. Não, suicídio não se divulga, não é notícia. E agora surge um conceito diferente, justamente, nós temos que falar sobre o suicídio, porque ele é uma doença. Exatamente. Né? E se a gente esconder, se a gente não falar, nós vamos estar alimentando essa doença. Assim também a gente já tratou aqui de pedofilia, que também, no fundo, apesar de um crime, é uma doença também, é uma disfunção que o cidadão que tem esse tipo de coisa. E a deficiência, eu vejo, eu conheci pessoas vizinhos que tinham filhos na PAI. É uma batalha, principalmente com relação ao deficiente mental, muitas vezes que é de fato dependente dos outros, né? Vocês têm as situações lá na entidade também, como que vocês tratam a pessoa que de fato não tem condições de ter essa superação, como você disse, que tem uma limitação física? Se tem, né? Só que assim, se exige um preparo maior. Tá? Eu sempre falo isso, se exige um preparo maior. Né? Porque você tem que saber como realmente lidar com aquela situação. Né? Inclusive, você pode ver, as pessoas, hoje, claro, tem uma forma diferente, né, de ver a situação até da doença mental, né? Mas muito tempo atrás, você falou até da discriminação, né? Termos pejorativos, é o louco, é o mongol, sabe? Coisas que, você vê, acho que, se eu não me engano, eu não sou um técnico em direito, mas acho que até o artigo, se não me engano, 88, ele não, é uma pena de 1 a 3 anos, né, de detenção, sabe, para esse tipo de caso. Né? E aí já mistura aquela coisa do bullying, né, que você falou, tal, né? Mas a pessoa mental, ela realmente se exige um preparo maior. Né? Ela se exige um preparo maior, mas nós temos lá, é um pouco menos, né? Que o nosso grupo ele é mais composto realmente por mais deficientes físicos, mas sempre há aqueles que estão no nosso meio que são. E onde que, na sua avaliação e na avaliação do grupo de vocês, está a maior deficiência, por exemplo, por parte do poder público para a inclusão? A questão dos detalhes como as calçadas para cadeirante, a questão da acessibilidade nos edifícios públicos e até
privados, né? Sabe, Anderson, uma das coisas que eu nunca imaginei que eu fosse dar valor como eu dou hoje é o corrimão de uma escada. Aquilo, antes de eu ter meu problema de polineuropatia, aquilo era mais um objeto decorativo do que e uma frescura dos bombeiros de exigir. Lembra? Essa exigência começou a surgir depois do problema maior, depois do problema de Santa Maria, da boate. Isso. As exigências dos bombeiros, né? E hoje, um corrimão numa escada faz uma diferença na minha vida que você não faz ideia. Então, o que falta em termos de estrutura pública, principalmente para acudir os portadores de deficiência? Isso que você falou é muito importante. O problema é assim, as pessoas se colocarem no lugar do outro. Porque a pessoa, assim, ela nunca imagina, sabe, que ela vai estar numa situação de cadeira de roda. Mas a nossa vida, ela é muito dinâmica. Hoje você está numa forma, amanhã você está numa outra. Hoje você está andando bem, hoje você está correndo, de repente amanhã algo pode acontecer. Então pode acontecer algo na sua vida e você, daqui a pouco, ficar com problemas sérios de mobilidade. Aí você vai entender o porquê que as pessoas que têm problemas de mobilidade, locomoção, elas lutam tanto por acessibilidade. É justamente por isso. E é aí que vem o X da questão. Poder público. O poder público ele tem uma dificuldade imensa de entender. Tem uma dificuldade imensa de atender. Por exemplo, ao invés de ser... Hoje, você viu, se você olhar, se não me engano, 25% da população brasileira é deficiente. Claro, várias deficiências. Certo. Isso corresponde ao quê? 45 milhões de pessoas. Sabe? Será que com todo esse número, até agora ninguém se despertou para olhar com atenção e falar, gente, esse povo precisa ser olhado com mais atenção? Então, aí que entra a questão. E aí eu penso assim, faltam principalmente pessoas com conhecimento. Porque, normalmente, o que acontece com o meio político? Surge aquilo como um movimento onde a pessoa pode explorar. Eleitoralmente. Exatamente. 45 milhões de pessoas hoje, bacana, olha só, o que eu vou... Só que não tem conhecimento. Vários, assim, eu não quero generalizar, eu mesmo tenho muitos amigos, né, políticos que realmente têm uma visão diferenciada, sabe? Mas a gente sabe que tem muitos que só utilizam aquilo... Como palanque. Aquilo se torna um palanque político. Tanto que alguns, assim, pregam acessibilidade, pregam inclusão. Agora, você vai olhar dentro da equipe do cara, não tem um cara que se diz, vamos dizer, defensor de uma causa, ele não tem uma pessoa com deficiência. Será que ele devia ter uma pessoa, um cara que realmente viva aquilo, que entenda? Eu acho que é aí que está o problema. Falta o quê? Esclarecimento, falta eles abraçarem a causa realmente, se colocar no lugar do outro e olhar com mais atenção. Criar secretarias para isso, dentro da Secretaria de Saúde, realmente, falando da alçada mais alta. Tem uma diretoria, de repente? Exatamente. Departamento. Para que se dedique a isso, que se entenda. Aí mistura. Uma parte vai lá para não sei para onde, para planejamento, outra vai para isso, e as informações ficam todas eu percebo que a questão da mobilidade, por exemplo, se mistura com trânsito. Sim, exatamente. Mas aí se abre muito o leque de... Aí você pega um cadeirante, isso acontece em toda a cidade. Né? Eu entendo assim, eu não estou fazendo uma crítica ao nosso prefeito. Em qualquer lugar. Né, eu não estou fazendo um apontamento para ninguém. Né? Acho que a nossa cidade, graças a Deus, ela tem evoluído muito, ela tem crescido muito. A gente tem que falar as coisas boas. Claro. Né? No momento, a gente tem tido uma atenção muito grande, né, da parte do poder público. Né? Mas eu acho que tem muito ainda a evoluir. Você vê, o cadeirante pega e... Grande parte das vias, Jadir, o camarada tem que pegar a cadeira de roda no meio do trânsito. Tem que andar no asfalto, porque na calçada não tem como. Isso acontece demais. Né? A gente sabe que
acho que se não me engano, é claro, não é obrigação do poder público, né, fazer as calçadas, mas fiscalizar, exigir, isso que deveria ser, digamos, intensificado, essa fiscalização, para que se haja mais acessibilidade. Isso é importante. Daí, claro, que nem que você falou, não só nas vias, edifícios, as construções novas. Você vê as escolas hoje, eu sei, claro, as escolas novas, agora, por lei, elas têm que ter acessibilidade. Sim. Mas as escolas antigas ficam lá. Aí, nós já recebemos, né, várias denúncias, reclamações, às vezes as pessoas pedem auxílio. Gente, ajuda nós, meu filho está na tal escola lá e ele não pode entrar. E daí? Mas aí tem uma lei também, se não me engano, eu estou falando besteira, parece que é isso aí, que a edificação antiga fica daquele jeito, né? Existem, inclusive, postos de saúde, né, que não têm acessibilidade, né? Como eu estou falando, não estou fazendo isso como crítica, né, a ninguém, né, mas se precisa uma atenção, a gente pede, por favor, né, que se olhe com atenção para isso. Isso é muito importante. E são pequenos detalhes, Anderson. Eu sei porque eu vivi na prática também. Às vezes uma lajota solta na calçada já é motivo de um acidente para uma pessoa com deficiência. Isso. Uma simples lajota solta. Então, imagina a dimensão da questão, né? Exato. Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência, ou Semana Nacional. Nós falamos da questão da mobilidade, da acessibilidade. Mas além disso, luta é um negócio muito amplo, uma palavra ampla. Além disso, quais são as pautas do Grupo Sem Limite ou das pessoas com deficiências nessa luta? A defesa principalmente pela inclusão. A inclusão, a abertura de portas, né, para as pessoas, em termos profissionais. Emprego, exatamente. Oportunidade. Hoje a lei, o concurso público já prevê, né? Ela prevê. Algumas vagas para PCD, sim, né? E dentro das empresas também. Né? Segundo aí, né, a nossa lei, se exige. Conforme o tamanho da empresa, exatamente. Né? Ela tem X% que ela deve ter. Agora, tá me deu branco aqui, eu não lembro qual é a porcentagem, então não vou falar. Isso, na verdade, nem precisaria ser lei, né? Nem precisaria. Porque, Jadir, o que acontece? A gente sabe que tem gente que não quer trabalhar, seja deficiente ou não. Claro. Afinal de contas, atualmente, principalmente quem é empreendedor, sabe da dificuldade que se é encontrar mão de obra, né? Então, assim, tem gente que quer trabalhar e que não quer trabalhar, você encontra em várias classes. Sim. Ok? Mas no meio dos deficientes tem muita gente que quer. E que quer ter uma oportunidade. E é isso que as pessoas, os empresários, os empreendedores se deveriam olhar. Tem muita gente capacitada. E aí entra aquela coisa do capacitismo, né? A palavra agora, vamos dizer da moda, né? Mas assim, é uma palavra que ela reverbera, né, de uma maneira bem grande, sabe? E o que é o capacitismo? Aquela de o camarada duvidar da capacidade daquela pessoa. Será que ela tem condição? Será que ela não tem? Sabe? Então, fica com aquele receio. Então, isso é uma barreira. Ver que a pessoa ela é deficiente, será que ela pode, não pode, mas nem dá uma oportunidade. Isso é complicado, né? Não, eu graças a Deus, assim, Deus me proporcionou muitas oportunidades. Eu comecei a trabalhar com 12 anos, comecei vendendo... Em que área que você começou? Vendendo picolé. Vendendo picolé, aqueles carrinhos. Aqueles carrinhos. Com buzininha e tudo? Exatamente, né, isso com 12 anos, 1987. Isso era o sonho de todo moleque naquela idade, né? Naquele tempo. Ser vendedor de picolé com seus 10, 12 anos. Hoje é crime. Hoje é crime. Aí até... não vou falar sobre isso. Mas assim... Lembra dos engraxates? Meu Deus, eu com 12 anos... Entregador de jornal. Eu queria trabalhar. Eu queria ganhar meu dinheirinho de qualquer forma. Queria ter meus trocos. Aí meu pai não, mas... Ele ficava com receita. Aí também... Entrava de novo o tabu, né? O tabu, será que ele vai, né? Pela deficiência dele? Ou não, será? Mas enfim, deixou. Porque ele viu que eu queria, minha mãe também. Então, vai embora. E naquela, fui acho que algumas vezes vender e um dia num bate-papo, né, que meu primeiro emprego mesmo, eu fui servidor público. Servidor público. Servidor público. Aí, na época, eu até vou citar o nome da pessoa, professor Moacir Leme da Silva,
né? Ele dono do proprietário na época, acho que do Colégio Cristo Rei aqui, né? Pai do ex-vereador Júlio, exatamente. Né? Ele falou assim, você quer trabalhar? Quero. Nós estávamos numa abertura de uma exposição no Centro Cultural Gilberto Maia. Você quer trabalhar? Eu quero. Então, isso era uma sexta-feira. Segunda-feira você vai lá, você vai trabalhar comigo. Estava ele, o professor, na época, Pirajá Tadeu Maciel, que era de Curitiba, na época ele era diretor da Cultureste, né? E o professor Maceira era secretário, na época, da Cultureste, né? Que é a Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo. E fui lá na segunda-feira e comecei a trabalhar. Eu era office boy, contínuo na época, né? Contínuo. E fiquei um tempo, depois me subi de cargo, fui trabalhar dentro da secretaria, né? Mudou, daí teve uma mudança que virou Secretaria de Cultura, fui trabalhar na Biblioteca Pública, aí lá dentro da própria Secretaria de Cultura, trabalhando com as atividades culturais, então assim, eu tive as oportunidades, Deus me proporcionou, mas eu queria. Então aí que está a questão, que eu falei para você, a pessoa querer. Né? A iniciativa. Se a pessoa não quer, sabe? Então, o capacitismo, sabe? Tem horas que você vê que depende de cada um também, né? Existe o capacitismo, existe, mas não dá para negar. Não dá para negar, viu? Bacana. Anderson, agora a entidade tem algum tipo de atividade, além desse evento no domingo, tem alguma outra atividade prevista para a semana, em termos de conscientização, alguma coisa nesse sentido? Olha, essa semana a gente fez um trabalho principalmente de divulgação online. Né? Foi por isso que me despertou a pauta, inclusive. Exatamente, eu mesmo fiz algumas divulgações, os amigos, os colegas, né, que fazem parte do grupo, nós fizemos algumas divulgações, até participação em alguma programação na cidade. Mas essa semana mesmo o foco vai ser realmente esse almoço em comemoração, né? Inclusive você está convidado. Opa! Você está convidado, né? Eu espero que você... E uma coisa que me despertou a atenção é esse grupo. Como que, se alguém quer participar, digamos que eu queira participar, como que faz para participar? Tem um regramento, tem algum roteiro, alguma coisa? Não, porque assim, o Grupo Sem Limites, ele composto, o objetivo é realmente atender as pessoas com deficiência nesse trabalho de integração com a sociedade. É constituído formalmente o grupo? Não, ainda não, exatamente. Mas nós temos, né, o seu Gilson, ele tem o CNPJ, que vai ser feito, nós vamos converter, vai ser feita uma transformação para se transformar, ainda vai ser analisado ainda numa entidade. Como que vai ser melhor, né? Uma ONG, uma associação, certo. Mas esse é um processo que é passo a passo, né? Mas já se há um estudo para se fazer isso. Então, a pessoa que quer participar, né, aí eu até depois acho que eu passo o telefone, você pede pro... Nós colocamos uns caracteres aí na tela, né? O Diego depois insere ali. Isso. Aí eu coloco o nosso Instagram e o número do seu Gilson, o meu, e aí quem tiver interesse... entra em contato. Exatamente, está convidado, você que é deficiente, o amigo que é deficiente, a amiga, os pais que têm filhos que são deficientes, venham fazer parte. Venham conhecer como que é essa socialização de uma maneira diferenciada. Certo, com pessoas com os mesmos objetivos, né? Exatamente. É bacana isso aí, eu acho muito importante justamente oportunizar isso às pessoas que eventualmente têm dificuldade justamente para sair do seu mundo por causa dos tabus que existem na sociedade por aí. Exatamente. Anderson, o que eu tinha em pauta, assim, você tinha um evento da OAB que você queria comentar, né? Que evento que é esse? Nós vamos ter agora deixa eu até pegar aqui, que vai ser o evento da OAB em via pública, no dia 1º de dezembro, porque eu como convidado eu faço parte da Comissão de Acessibilidade, a convite da doutora Maria do Miguel, que é presidente da Comissão de Acessibilidade, a doutora Márcia Mateus, né, e os demais colegas lá, me convidaram para integrar junto ali e ajudar pela nossa experiência, certo, né, na causa. E aí esse evento vai ser realizado no Calçadão, no dia 1º de dezembro, e aí várias comissões vão estar presentes lá, não só a Comissão de Acessibilidade, a Comissão Previdenciária, enfim, mas para atender principalmente as pessoas com deficiência, elas entenderem os seus direitos. Porque hoje a pessoa, o deficiente ele tem vários direitos. Tem um desconto para comprar um carro novo, mas eu estou falando, claro, algo de valor elevado, né?
Mas, entre tantos outros, isenções de impostos, a questão previdenciária, aposentadoria especial, então tudo isso é importante, né, que as pessoas conheçam. E a comissão, né, ela vai fazer esse trabalho e, paralelamente, estará sendo feito a arrecadação de alimentos não perecíveis. Alguns pontos, né, já estão sendo preparados, né, para onde as pessoas poderão entregar suas doações, que são alguns supermercados. Posso citar os nomes? Acho que não. Pode. Fica à vontade. Eu vou citar os nomes aqui. Eu vou até olhar para não ser injusto aqui. Claro. Ó, o Festival, o Irani, a Caixa Econômica, a Univel, a FAG, a Unipar, né? A princípio são esses, claro, e na própria OB, que vai ter também ali uma caixa para se receber arrecadação. E junto a isso, aí nós teremos o apoio de vários grupos aí, agora de vocês também, né? Com certeza. Divulgando esse trabalho nosso. E aí junto estará o Grupo Sem Limites e a Profilab. A Profilab também. Exatamente. Daí os donativos, eles são direcionados para pessoas deficientes, carentes, claro, isso vai ser feito, né, uma análise bem certa, e daí nesses grupos serão entregues esses donativos, porque dezembro é uma fase assim que várias entidades, instituições que cuidam principalmente, né, das pessoas carentes, elas acabam parando. Então, a doutora Marilda, inclusive, falou, é uma maneira de você poder auxiliar, principalmente nesse período, né? Agora, você falando da questão da OAB, dos direitos, até por isso é bacana as pessoas participarem do grupo, né? Até para a questão de tomar conhecimento, né, dos seus direitos. Exato, porque dentro do grupo aí nós temos, né, o direcionamento correto para a pessoa. Tudo isso nós podemos auxiliar. A pessoa, eu não sei como lidar com tal situação. Então, isso é importante. Essa troca de experiência. Exatamente. Essa troca de experiências e essa participação em conjunto com todos. A gente até vai repetir de novo, viu, Diego? Vamos repetir de novo os caracteres aí do contato, né, para quem quiser eventualmente ter mais informações sobre o Grupo Sem Limite e eventualmente até ingressar. Claro. Anderson, o que eu tinha em pauta era mais ou menos isso. Se tiver algum recado especial, alguma coisa que a gente não tenha abordado, fica à vontade para compartilhar. Não, da minha parte, né, agradecimento a você, a sua equipe, por essa oportunidade. Né, como você mesmo falou, é um tema polêmico, um tabu, delicado, mas acho que a gente tem que avançar nesse sentido e conversar abertamente para que as pessoas vejam que não é tudo isso. Existem dificuldades, como em qualquer lugar, mas a gente devagarzinho, dialogando, vai conseguir romper tudo isso. Romper as barreiras. Ok, obrigado pela tua presença. Para encerrar, viu, Diego, vamos pôr mais uma musiquinha dele tocando? Vamos colocar mais uma musiquinha e daí a gente encerra e agradece a sua audiência e convidamos para os nossos próximos podcasts. Hoje ainda tem o Batendo Guiso com Miguel Dias, logo mais às 19 horas. Um grande abraço, até mais.